Olá, capricornianos, como vocês estão? Vamos então para a leitura de fevereiro, um pouquinho de atraso, peço perdão, mas vamos lá, né? Antes tarde do que nunca, como se diz. Leitura válida para todos os capricornianos de Sol, Lua ou Ascendente. Capricórnio, fevereiro de 2021. Seis de ouros, um dos panos de fundo, aqui chama-se concessão. Capricórnio, fevereiro de 2021. Oito de copas, desapego, soltar algo. Nesse tarô, né, o tarô do Osho, o seis de ouros, chama-se concessão. Então ele me dá uma sensação, já que tem dois personagens na carta, de concessões recíprocas para que se chegue num equilíbrio, né? Como temos junto aqui uma carta de desapego, de deixar ir, aqui é uma decisão, né? No sentido assim, se não houver esse equilíbrio, porque vamos supor que vocês cedam numa situação, mas a outra pessoa não faz a parte dela, não faz o combinado, vamos dizer assim. Então, se isso acontece, é o momento de deixar ir, né? Soltar. Pode ser o contrário também, pode ser vocês que não fazem a parte combinada e aí uma pessoa, ou seja o que for, resolve se desapegar dessa situação, seja essa situação que for. Pode ser, para alguns pode ter a ver com vida amorosa, para outros pode ter a ver com trabalho, enfim. Aqui também, por outro lado, essa questão de ceder pode ser que não esteja nos planos de vocês, né? Então vamos supor que alguém ou uma empresa, né, se for o caso, impõe muitas condições, né, onde você tem que ceder em coisas que você não quer ceder. Então, e aí vem essa questão do desapego, de deixar ir e de seguir em frente. O Oito de Copas é uma carta de seguir em frente, tá? Dei aqui exemplos, não quer dizer que são exatamente esses exemplos que eu falei, só para vocês entenderem o que pode ser, tá? Vamos lá. Uau, torre. Estamos na parte geral da leitura, tá? Torre, as de paus, que aqui chama-se a fonte, a torre chama-se relâmpago. Confiança, um cavaleiro de copas. Política, um sete de espadas. Confiança, desconfiança aqui, né? As de copas, indo com a correnteza. Vocês abrem a leitura com a carta da torre. Para alguns, essa torre pode ter sido algum acontecimento literal, algo que aconteceu na vida de vocês e que trouxe aqui uma quebra de paradigmas, quebra de crenças, rupturas em alguma área da sua vida, enfim, a torre é uma carta forte, tá? Para alguns, essa torre ela pode ter sido mais interna, nesse sentido que eu falei, de quebra de crenças e paradigmas, tá? A torre fala muito da gente cair na real, né? Ela vem como um raio, ó, como um relâmpago na nossa cabeça. Seja vindo por um acontecimento externo, seja algo interno. Você
internamente caindo uma ficha, percebendo alguma coisa, mas aí é algo forte, tá? Algo no sentido de, depois que isso acontece, seja um acontecimento externo, seja você simplesmente caindo fichas, né? Como eu disse, é algo que muda a sua vida daí para frente. Depois que isso acontece, a sua vida muda de alguma forma. Essa torre é a primeira carta, é uma energia que vocês já vêm trazendo. Então, eu entendo que essa torre é algo que aconteceu, seja algo externo ou interno, tá? Logo em seguida, né, vocês têm 2 ases nessa parte que geral da leitura. Os ases geralmente representam, né, novos começos, tem a ver, né? Depois de uma torre, um as faz muito sentido. Novos começos, uma energia nova, novidades, enfim. Então tem essa questão de novidades, né? Quando a gente se desapega de algo, quando a gente deixa que essa torre caia mesmo, a gente abre espaço para que novidades aconteçam. Só que aqui a gente tem essa dualidade da confiança, da desconfiança. Carta da política, né? Tem uma máscara, tem uma cobra. É uma carta que às vezes fala de autossabotagem, mas é uma carta que fala muito de desconfiança também. Confiar, desconfiar, como é que fica isso aqui? É uma dualidade, tá? Em que área que isso aqui tá na sua vida, não sei. Para cada um vai ser uma coisa. Para uns isso aqui vai ter a ver com vida amorosa, para outros tem a ver com trabalho, para outros tem a ver com outras situações, família, amigos, enfim. Negócios. Vamos lá. Na parte emocional, afetiva aqui da leitura, 9 de ouros, 7 de paus, 3 de paus, 6 de ouros, ó, Rei de copas. Vamos lá, leitura aqui da parte emocional começa com uma carta de ouros. Para alguns isso pode significar que o tema material é mais importante nesse momento, lembrando que é uma leitura de fevereiro, não estou falando aqui da vida toda, estou falando desse mês. Nesse mês de fevereiro, alguma questão material aqui pode ser mais importante, ser prioridade, tá? A última carta é uma carta de copas, né? Mas aqui me dá essa sensação. Para muitos de vocês tem alguma questão aqui de vida material, trabalho, dinheiro, negócios, seja o que for, que pode estar tomando a atenção de vocês nesse momento, né? Bom, dito isso, vamos de toda forma traduzir essas cartas para a vida emocional afetiva, tá? 9 de ouros abrindo a leitura, geralmente é uma carta que fala de independência, que fala de nós nos sentirmos bem conosco mesmos, independentemente de estarmos ou não em um relacionamento. Então é uma carta de independência, eu me sinto bem estando num relacionamento, mas se eu não estiver num relacionamento eu tô bem também, tô tranquila, eu não dependo do outro para me sentir feliz, eu sou completo. Tem essa energia aqui. Abrindo a leitura, é algo que vocês vêm trazendo, tá? Logo em seguida, vem esse 7 de paus, que muitas vezes fala de uma certa defensiva, né? Que pode ser da sua parte, pode ser da parte da outra pessoa, uma energia um pouquinho defensiva. Tem aqui uma expectativa de equilíbrio entre o dar e o receber. 6 de ouros tem aqui a balança, 6 de ouros em questões de vida amorosa fala disso, o que eu dou, o que o outro dá, né? Só que se eu fico na defensiva, o que eu vou receber é defensiva também, né? Quando eu faço essa leitura aqui da parte emocional, isso pode ser vocês, pode ser a outra pessoa. Se não é vocês que estão aqui um pouco na defensiva, pode ser a outra pessoa, né? Se vocês não ressoam com a leitura não é para vocês, simples assim, tá? Então é meio que um toma lá da cá, né? O que vocês esperam de uma relação?
Porque temos aqui uma energia defensiva e a balança está aqui, né? O que um dá, o outro dá. Se você dá essa energia defensiva, o outro também vai te dar uma energia defensiva. Vai ficar um defensivo, o outro defensivo, e aí, né? Aqui me chamou a atenção essas duas cartas juntas. Nem sempre eu faço isso, mas às vezes, né? Se me chamou a atenção é porque né? A soma aqui dá um 10 de paus, é uma carta de peso, é uma carta de fardo, então é uma situação que já tá cansando, que já tá esgotando, sabe? Essa questão da energia defensiva, o 10 de paus é sempre o excesso de alguma coisa. Muitas vezes alguém pode... olha só, o 10 de paus em leituras que tem a ver com questões amorosas, muitas vezes pode falar de alguém que dá muito mais na relação do que a outra, ou seja, a balança fica desequilibrada, né? Então aqui vocês ou a outra pessoa em questão podem estar tentando equilibrar a balança. E olha que interessante, aí tem muito a ver com o que eu falei aqui. Se essa balança não for equilibrada, alguém vai saltar fora desse relacionamento, né? Aí cabe a vocês perceberem se são vocês ou se são a outra pessoa. Quem foi nessa relação que em algum momento deu muito mais do que o outro, fez muito mais pela relação do que o outro? Nesse momento, essa pessoa, seja você, seja a outra pessoa, já se conscientizou disso, né? Já se conscientizou do valor próprio, né? E está tentando equilibrar na balança. Então, essa pessoa já não está se doando tanto nessa relação. Então, talvez por isso a energia defensiva. A energia defensiva aqui é na tentativa de equilibrar a balança. É uma tentativa. Agora, se essa balança não se equilibrar, alguém tem que seguir em frente. E aí, cabe a vocês se perguntarem se vocês são essa pessoa que em algum momento na relação se doou demais e agora já percebeu que isso não pode continuar dessa forma e está tentando agir de uma outra forma para equilibrar a balança. Se essa balança não se equilibrar, você tem que seguir em frente, se desapegar desse relacionamento. Aqui eu tô falando de relacionamentos, mas para alguns isso pode ter a ver com família, pode ter a ver com amigos, tá? Não necessariamente só relacionamento amoroso. Por outro lado, isso pode ser da parte da outra pessoa, né? Pode ser a outra pessoa que se doou demais e que está fazendo essa tentativa de reequilibrar a balança. E pode ser que se essa pessoa não vir essa balança equilibrada, pode ser que essa pessoa siga em frente, tá? Se desapegue do relacionamento. A leitura termina com o Rei de Copas, que normalmente fala de um amadurecimento emocional. Então eu vejo que há uma chance de cura para esse relacionamento, né? Para esse relacionamento que se desequilibrou entre o dar e o receber. Veja que a questão do dar e o receber, porque isso aqui é a mesma carta, só porque é um tarô diferente, as imagens são diferentes, os nomes são diferentes, mas é o Seis de Ouros. O Seis de Ouros tradicionalmente é conhecida como uma carta de dar, que fala do dar e do receber, que tem uma balança, que fala desse equilíbrio, ou pelo menos dessa tentativa de equilibrar algo. E tá aqui no pano de fundo. Eu considero o pano de fundo de uma leitura muito importante, porque ele permeia a sua leitura toda, tá? Eu dei aqui alguns exemplos no sentido de que se isso aqui não for na sua vida amorosa, pode ser na família, pode ser na amizade. Para alguns, isso pode até ser no trabalho, só que reverbera aqui de alguma forma no seu emocional, tá? Estamos aqui na parte emocional da leitura. Então lembrem-se, a questão do dar demais
né? E se você deu demais e sentiu que recebeu de menos, né? Do tipo, a balança não estava equilibrada, é algo a se repensar. Eu tô vendo que há uma tentativa aqui de equilibrar essa balança, mas se essa balança não se equilibrar, é hora de seguir em frente, tá? Tem uma questão aqui de amadurecimento emocional, que, especialmente se isso aqui tiver a ver com vida afetiva, amizade, familiar, há uma chance, né, de equilibrar essa balança. Interessante e profunda essa leitura de vocês, né? Acho que foi a mensagem mais interessante que eu fiz até agora, nesse mês de fevereiro. Vamos lá. Parte material. Enamorados, a justiça, equilíbrio, ó, a questão do equilíbrio, ó, a balança aqui novamente, sai aqui de novo, né? 6 de ouros 2 vezes e justiça. Imperatriz, 4 de ouros, 5 de copas. Então aqui também tem essa questão, né, do equilíbrio. Vamos lá. Vocês abrem a leitura com a carta dos enamorados, que é uma carta que fala de livre-arbítrio, escolhas. O que eu escolho, né? Porque estou buscando o equilíbrio. Tem aqui uma questão de decisão, que na vida material pode ser uma decisão que cabe a vocês, ou pode ser uma decisão que cabe a uma outra pessoa, um chefe, um juiz, se for uma questão judicial, né? Então, vai variar. Pode ser algo que está na mão de vocês, e aí vocês podem buscar esse equilíbrio. Agora, se tiver na mão de outra pessoa, não tem como, é só esperar, né? Cadê? Não, 3 de paus, esperar. Bom, essas duas cartas aqui são muito positivas a nível material. Cartas de abundância, cartas de segurança. Então, não vejo vocês passando alguma dificuldade. Aqui vocês podem ter apoio. Eu entendo que, em primeiro lugar, essa energia tem a ver com vocês. Vocês são essa imperatriz, energia de abundância, energia de gestação, né? Ou seja, tem um pouquinho de paciência aqui na imperatriz também. Mas pode ser alguém, né? A imperatriz tem uma energia maternal, ou seja, alguém que ajuda de uma forma incondicional, tá? Para alguns pode ser mãe, para outros pode ser esposa, para outros pode ser, enfim, possibilidades de leituras, tá? Não quer dizer que todos os capricornianos vão ter a ajuda da mãe ou da esposa, tá? Aqui é um exemplo, uma possibilidade de leitura. A leitura termina com o 5 de copas, que mostra aqui alguma decepção. Aqui, se essa decisão tiver a ver, se a decisão aqui for de vocês, decidam de uma forma ponderada, tá? Pesando na balança para não correr o risco de se arrepender futuramente. Se a decisão aqui não está na mão de vocês, pode ser que vocês fiquem tristes com a decisão que foi tomada ou que será tomada, enfim. Tem aqui uma certa lamentação, tá? Para alguns pode ser algo assim mais profundo, para outros pode ser algo mais simples, mais cotidiano, né? Por exemplo, um desentendimento no trabalho, alguma coisa, né, na sua interação com alguém, pode ser, tá? Terminamos a leitura com esse 5 de copas, seria interessante terminar com uma carta mais alegre, né? Esse 5 de copas, quando ele sai numa leitura, ele pede uma mudança de postura, né? O personagem tá aqui cabisbaixo, olhando para alguma coisa que não deu certo. Essa carta, sempre que ela vem numa leitura, ela é uma espécie de conselho no sentido de levantar a cabeça, seguir em frente, tá? E aqui a gente pode também, como temos uma carta com a balança, né? Aquela questão do equilíbrio. Se esse equilíbrio não chegar, né, o fato do equilíbrio não chegar
pode ser a causa do 5 de copas, né? A causa da decepção. Mas aí é hora de seguir em frente, tá? De toda forma, não vejo vocês desamparados, nada disso, né? Vamos falar das colunas, cada coluna trazendo uma mensagem. Torre, 9 de ouros, enamorados. A torre geralmente é uma carta que fala de acontecimentos, surpresas que não estão na nossa mão, né? Porque a carta dos enamorados fala muito de livre-arbítrio. A torre não é uma carta de livre-arbítrio, ela é uma carta fatal. Aqui das duas uma, né? Ou isso aqui tem a ver com decisões de outras pessoas que interferiram de uma forma fatal na sua vida, trazendo mudanças inesperadas que você, né, não esperava, enfim, num momento onde você estava bem. Ou, por outro lado, uma outra possível interpretação, essa situação que eu chamei de fatal, de inesperada, aconteceu e a partir disso você teve que tomar decisões, né? Tô falando assim no passado porque geralmente eu associo essa primeira coluna ao passado, a algo que já aconteceu, tá? Logo em seguida vem As de Paus, Sete de Paus, Justiça. Para alguns isso pode ser alguma questão judicial, não sendo uma questão judicial, pode ser alguma questão burocrática, enfim. O Sete de Paus fala muito da gente lutar por nosso lugar ao sol, defender as nossas ideias, né? Buscar essa questão do equilíbrio que veio muito forte na leitura de vocês, a balança 3 vezes, né? E o As de Paus significando um novo começo, uma nova etapa, tá? Essas cartas aqui não me garantem a vitória, elas falam de uma nova fase, tem aqui uma questão de defesa, defender alguma coisa, defender a justiça, defender o equilíbrio, enfim. Logo em seguida, a confiança, que é um cavaleiro de copas, um 3 de paus e uma imperatriz. Esse 3 de paus é uma carta de expectativa, tá? É uma expectativa, ou seja, algo que não aconteceu ainda, mas que eu espero que aconteça, né? E vem com essa carta aqui de confiança, de confiar nessa expectativa. E a imperatriz, né, que assim como 9 de ouros, é alguém que se sente muito bem na própria pele, vamos dizer assim. Então aqui no centro da leitura vem essa energia de confiança, de autoconfiança. Logo a seguir, aqui é como se fosse um altos e baixos, né? Picos e vales, vamos dizer assim. Porque aqui, por outro lado, já vem uma energia um pouco mais desconfiada, né? 7 de espadas, 4 de ouros. 4 de ouros, o personagem está segurando as moedas de ouro dele, né? Não quer compartilhar. Emocionalmente falando, o 4 de ouros é uma defesa aqui na frente do coração, né? Porque tem essa questão do dar e do receber, do equilíbrio entre o dar e o receber que vocês estão buscando nesse momento, seja materialmente falando, seja emocionalmente falando. Eu quero esse equilíbrio na minha vida entre o dar e o receber. Para alguns isso tem a ver com dinheiro, com trabalho, para outros isso tem a ver com vida afetiva, emocional, para outros pode ter a ver com as duas partes, né? Enfim. Então aqui a gente tem uma energia um pouco defensiva. Mas eu até entendo, né, diante da leitura, essa energia um pouco defensiva, né? A leitura termina com As de Copas, Rei de Copas e 5 de Copas. Aqui cartas que puxam mais para a questão emocional, tá?
um novo começo, as Rei de Copas, maturidade emocional, 5 de Copas, podendo falar de alguém se arrependendo de algo, tá? Esse alguém pode ser vocês, pode ser uma outra pessoa com relação a vocês. Isso é bom? Depende. Vai trazer esse equilíbrio? Porque a pessoa pode vir, né, falando, pedindo desculpas e depois tudo volta a ser como era antes, né? Entendam, isso aqui pode ser vocês, pode ser a outra pessoa. Coloquem a mão na consciência. Quem são vocês nessa história, tá? Então, o fato de alguém se arrepender não quer dizer que é algo bom. Só vai ser bom se esse equilíbrio vier junto com esse arrependimento. Se não vier, é hora de desapegar, tá? Cruzando as cartas em X, enamorados com As de Copas, aqui sim vem a questão do livre-arbítrio, né? No sentido de fico nessa situação ou não, né? No sentido de esse equilíbrio vem ou não vem, e essa decisão tem a ver com isso, né? Essa decisão vai significar um novo começo na sua vida, tá? Torre com 5 de copas, a torre fala de algo aqui que já aconteceu, porque é a primeira carta, e essa última carta mostra vocês até hoje lamentando alguma coisa. Aqui eu entendo que é hora de já mudar a postura, tá? Aquele conselho que eu falei dos 5 de copas. Justiça com 7 de espadas. Aqui a gente tem uma questão de moral e ética, né? Porque essa carta, a imagem dela não passa isso, né? Muito pelo contrário, tem uma cobra, tem uma máscara. E a justiça é a justiça, né? Temos aqui uma questão ética, moral, de honra, né, em alguma situação aqui, tá? Aqui tem uma questão também de vocês serem verdadeiros com vocês mesmos, né? Não mentirem para vocês mesmos. As de paus, deixa eu beber uma água. As de paus com 4 de ouros. Uma nova fase onde vocês ou a outra pessoa já não está se doando como antes, né? Lembra que eu falei do 10 de paus que ficou implícito aqui? Alguém que se doava demais e a balança desequilibrou porque não recebia o mesmo tanto em troca, né? Seja vida afetiva, material, enfim. Então aqui há essa tentativa, né? É alguém que está se segurando, é alguém que está se defendendo, no sentido de agora eu não vou fazer aquilo que eu fazia antes, né? Acho compreensível, seja vocês, seja uma outra pessoa, enfim. Confiança com imperatriz, aqui eu entendo que é uma questão de recuperação da autoconfiança, autoestima, amor próprio, tá? Centro da leitura, expectativa. O 3 de paus é alguém que olha para o futuro confiante, né? Então tem a ver com essa recuperação aqui da confiança, da autoconfiança, tá? Muito bom. Gostei muito dessa leitura, achei profunda. Capricórnio, fevereiro de 2021. Fé, movimento. Essa carta do movimento tem muito a ver com essa questão do seguir em frente, né? De não ficarmos apegados a nada. Essa carta fala assim, não fica apegado a nada, nem as situações boas que aconteceram no passado, nem muito menos as situações ruins. Siga em frente. Constante do universo é o movimento, né? Essa carta fala disso, tá? E a fé é fé, né? De toda forma, vou ler a mensagem aqui da fé para vocês, tá?
As pessoas que têm fé são mais calmas e pacíficas. Elas sabem que tudo flui e confiam nos ritmos da vida. As pessoas que têm fé sabem que a única diferença entre a semente plantada e os frutos colhidos é o tempo. Assim, fazem do tempo um amigo. Essas pessoas sabem esperar com tranquilidade enquanto a natureza opera o milagre da vida. Quando você se conecta com a fé, torna-se capaz de aceitar o que quer que esteja acontecendo ao seu redor, porque a fé lhe concede a sabedoria que lhe diz que existe um sentido maior e sagrado em cada pequeno movimento de sua vida. Na vida, bem como na natureza, nada acontece por acaso. A queda de uma folha é um modo de nutrir o solo. Um pássaro que se alimenta de uma flor ajuda a reproduzir-se e gerar novas flores. A destruição do casulo é a libertação da borboleta. Aquilo que às vezes parece destrutivo, muitas vezes é um modo de abrir caminho para algo maior, mais amplo e mais livre. Aquilo que parece destrutivo é bem a carta da torre, né? Parece destrutivo, mas o que vem depois costuma ser muito melhor, né? Hoje, a fé pousou ao seu lado na linda forma alada representada nesta carta. Ela pede que você confie no que quer que esteja lhe acontecendo agora, que confie neste seu momento de vida. Não importa o quanto as coisas pareçam desordenadas ou fora de controle. Torre novamente, né? A fé lhe pede que você se sente calmamente em meio a esse aparente caos e confie. Um processo maior está em andamento, algo que você ainda não consegue enxergar. Ainda assim, talvez você possa sentir no seu coração, para além da confusão, que existe um lugar dentro de você onde a vida está, neste exato momento, operando o seu milagre. Essa carta da fé tem muito a ver com a carta da torre, que abriu a leitura de vocês, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. É importante assinar o canal, deixar o like, comentários, né? É um incentivo, é uma forma de gratidão também. Enfim, agradeço especialmente a vocês que ficaram até o final da leitura. Tudo de bom nesse mês de fevereiro. Obrigada mais uma vez. Namastê.